Olá, companheiros, olá, companheiras. Estamos hoje aqui no podcast com a companheira Fabiana, que é do Diese e está na subseção dos comerciários de São Paulo e também assessora lá o GT. Também março, né, vamos falar um pouco aqui com a companheira sobre os problemas, sobre todas as dificuldades, os desafios que as mulheres têm, né? Principalmente na questão do mundo Do do trabalho. trabalho. Então, com vocês, Fabiana, se apresenta melhor, Fabiana. Olá, meu nome é Fabiana. Como a Ratinha já me apresentou, eu sou técnica do Diese. Trabalho na subseção dos comerciários de São Paulo há 17 anos e estou há 24 anos no Diese. E em nome do Diese, eu agradeço o convite. Você entrou lá com trabalho infantil, é isso, né? Não, apesar da minha cutis, assim, eu já sou uma jovem senhora de 48 anos. Mãe, mulher, também pertenço a esse mundo do mercado de trabalho e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses desafios, né? Que são inúmeros. Eu queria muito chegar aqui e falar para você que os dados mudaram, que o cenário é outro. Mas, infelizmente, independente da conjuntura econômica que o Brasil vivencia, que é boa, o ano passado a gente cresceu 3,5%, taxas de desemprego baixas, massa salarial batendo recorde, mas o perfil das mulheres no mercado de trabalho permanece numa linha estável, assim. Se a gente olhar os dados de hoje e comparar com 5, 10 anos atrás, é o mesmo perfil, infelizmente. As mulheres elas ganham menos que os homens na faixa de 20 a 22%, e isso se mantém. A gente, quando abre esse dado do rendimento e compara o homem branco com a mulher negra, que a gente poderia... Aí a diferença. É 115% a diferença de salário. Sabe o perfil dos gerentes, diretores, gestores? As mulheres ganham R$ 40.000 a menos do que o homem em um ano. Aí eu fico, puxa vida, quando que isso vai mudar? Aí eu fui dar uma olhadinha lá no passado, né? A gente, no século passado, a mulher não tinha direito nem a se alfabetizar. A mulher não tinha direito a votar. A gente veio votar no ano de 1932 e era facultativo. Passou a ser obrigatório em 1965. A gente está falando de 30 anos, Ratinho. É um dado que me chocou muito. E quando a gente pega as lideranças, aquelas cargos que falam CEO, né? Que está na modinha falar assim, as mulheres só têm 5% de ocupação dentro desses cargos. Cargo de tomada de Tomada de decisão. decisão, a gente Isso não é, está lá. Isso não significa dizer que a gente não tem isso é qualidade. uma das explicações porque o salário é menor, né? As Exatamente. mulheres não estão lá tomando a Não tá. decisão. A gente não consegue ter uma carreira progressiva, porque a gente é interrompida nesse intervalo de tempo por vários motivos. Um deles é a gestação. Nosso Maternidade. corpo, nós temos a responsabilidade de gerar vidas e somos punidas por isso. Isso é um fato extremamente discriminatório no mercado de trabalho. Se você vai procurar um emprego e você está na idade reprodutiva, aquilo pode ser um fator determinante para que você não ocupe aquela vaga. E quando você está lá, que você sai de licença maternidade e que volta, os dados mostram que muitas dessas mulheres que voltam da licença maternidade e passam a estabilidade da gestação, elas são eliminadas do mercado de trabalho. Por quê? Vão faltar para levar os filhos na escola, vão faltar porque tem que ir na reunião, vão faltar porque adoeceu. Então, o patronal, infelizmente, ainda não tem essa sensibilidade, essa visão de que ele tem uma responsabilidade social com as mulheres, que ele E na nossa troca. convenção coletiva, a gente tenta colocar a responsabilidade compartilhada, Tem, né? tem. Então, o empresário, ele aceita o atestado da mulher quando vai levar o filho. É, Mas ele não aceita o atestado do homem. do homem quando vai levar o filho Isso é um no outro médico. problema. Eu posso só inverter nossos papéis aqui rapidinho. Quantas vezes você recebeu uma ligação da escola do seu filho para ir buscar seu filho na escola? Ah, nunca. Porque a Liga para... gente tem que ter esse papel. Não que eu não queira, porque a gente tem um, né? É meu, só eu sei cuidar, meu marido não vai saber. Mas a responsabilidade social é do patronal, da sociedade. A gente tem, sim, que entender que isso não é uma bandeira feminina, é uma bandeira social. Da sociedade, claro. Aí sou eu que vou me expor para dizer, chefe, a escola ligou e eu preciso sair. Nunca é o homem que se submete a isso. Porque, inclusive, a sociedade ela reproduz esse processo estrutural machista para a gente, inclusive de mulher para mulher.
é muito complexo. Mas estamos na luta. O movimento sindical, os movimentos sociais, o governo federal tem feito muitas coisas bacanas nesse tema, né? A gente tem leis, que é a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, que foi promulgada lá em 2023 e que Mas tem uma resistência muito forte patronal. tem, No meu setor, que o meu setor é metalúrgico, o setor de máquinas e equipamentos entraram com uma liminar para não respeitar a lei, tá vendo? para não Como pode divulgar os isso? dados. Como a gente tem resistência patronal nas negociações coletivas, apesar dos avanços, não ainda reproduzem estatísticas que mudem, que invertem esse cenário. Mas, apesar disso, tem outras cláusulas que são muito bacanas. A gente tem cláusulas de acolhimento das mulheres, que o assédio moral e sexual é outro fator que determina a permanência da mulher dentro do mercado de trabalho. As mulheres trabalham, o DIEESE faz uma pesquisa anualmente. Tem um calendário temático. No mês de março, a gente faz um estudo sobre mulher. E cada ano tira uma fatia disso. Esse ano foi as mulheres que chefiam as famílias, são chefes de família. Hoje a maioria. A maioria, 52%. Quando a gente vai para aquelas famílias que têm o perfil monoparental, que são as mulheres que não têm cônjuge, não têm parceiros, têm um núcleo familiar, mas não são casadas. 92% são chefiadas por mulheres. Isso é dado de 2024. As mulheres, o mês passado, acho que foi fevereiro, o Ministério da Previdência divulgou um estudo, eu não sei se você tem conhecimento, dos afastamentos por doenças dos transtornos mentais. Quem está no topo? Mulher. Quem é mais depressiva, quem está mais ansiosa, quem sofre mais da síndrome do pânico? Mulheres. Com qual idade? 41 anos. 41 anos significa que ela já foi mãe, que ela já E é trabalha. uma geração que tem que cuidar dos pais e tem que cuidar dos filhos. Dos filhos, do marido, da casa. Ela carrega isso com ela. E o corpo adoece. A sociedade coloca em cima da mulher a responsabilidade de cuidar da família. E quando a gente precisa de aparatos sociais, a gente liga para quem? Para a madrinha, para a mãe, para a sogra. É sempre o papel da mulher. Outra mulher que vai Vai ajudar. Aí a gente pega um pouco do perfil das categorias. As mulheres são a maioria na educação, as mulheres são maioria na enfermagem, na maioria na empregada doméstica, a maioria em asseio e conservação. Então, são características que botaram no nosso colo que a gente carrega até hoje. E eu acho que vai carregar por muitos anos, mas vai depender um pouco de nós, que dá para mudar. No setor metalúrgico, eu vi crescer um pouco mais a quantidade de mulheres. A gente, na década de 90, a gente tinha 18%, hoje estamos com 21%. Que bom. 21,5%. Cresceu muito pouco. Na realidade, muito pouco a relação a essa melhoria. É um pouco perceptível. Mas é um dado positivo, isso é muito bacana, né? Tá crescendo. A gente tem empresas que colocaram como metas igualar, né? Deixar paritário, né? 50%. Da equidade, da igualdade. A gente tem, eu vou falar um pouquinho do comércio, né? Que é uma área que eu conheço mais. No comércio é muito igual a divisão entre mulheres e homens. E tem muitas empresas, a gente também não pode colocar tudo no mesmo grupo, porque as empresas são tão perversas. A maioria são, mas tem aquelas que ainda trabalham a favor de nós. O Magazine Luiza tem umas políticas internas de acolhimento e proteção à mulher muito, muito interessante. Lá no sindicato e no sistema mediador que a gente Trajano, faz. lá, né? Luiza Trajano. Luiza Trajano. É muito bacana. Um pouco assim. mais progressista. Né? Ainda bem. E as mulheres que trabalham lá, elas têm um acolhimento bacana, assim. E as convenções coletivas, a gente tem a questão da creche, que a gente não pode esquecer. É uma bandeira de luta do movimento. É fundamental para que a mulher possa estar incluída no mercado de trabalho. Exatamente. É fundamental. E não só o auxílio creche pública e creches que atendam a demanda das mulheres trabalhadoras. Não adianta a mãe ter que bater o cartão 7 horas da manhã e a creche abrir 8h30. Não adianta a mãe sair 7 horas da noite e a creche fechou 5 horas. Então, não é só ter creche, é ter creche com horários flexíveis que atendam a demanda das mães trabalhadoras. Né? E tem que estar próximo de casa também. Tem que estar próximo de casa. Porque, muitas vezes, do lado até do levar trabalho, e até ir para o trabalho, a gente não... Pegar trem cheio com criança. É um outro problema.
que a gente trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, e passa 2, 3 horas no transporte público. Transporte com a criança. Com criança, então, por isso que muitas delas desistem de trabalhar, tinham muitas. E eu conheço, não é só um dado estatístico, é um dado de vida. Das nossas relações sociais, familiares. Ai, Fabi, eu vou trabalhar como? Eu vou deixar a Helena com quem? Aí eu vou trabalhar outra coisa. As mulheres estão em ocupações que geralmente pagam menos. 1 a cada 3 mulheres no mercado de trabalho ganha até um salário mínimo ou menos. Isso é uma coisa que eu quero te perguntar, para deixar claro o preconceito contra a mulher. Tá. O nível de escolaridade entre homens e mulheres, você sabe? A mulher, ela tem mais anos de estudo do que o homem. E isso não inibe. Então, tudo que a gente está conversando deixa claro que é um sistema discriminatório. Não é uma A questão mulher tem um nível de escolaridade maior que que do é o homem do homem. e ganha menos. Ganha menos. A mulher tem uma jornada dupla. A mulher trabalha por ano 499 horas a mais que os homens destinados a trabalhos domésticos. Isso é um mês a mais. É equivalente a quase um Não, mês. não, dá mais. 21 dias, não, dá menos que um mês. Mas vamos arredondar para mais. Então, se a gente tem 12 meses, um mês a mulher só trabalha para fazer serviço Não, um doméstico. mês é 220 horas. Então, é 2 meses. 2 meses É. a mais, né? É mesmo, você tem Não razão. é isso? Dá 499 2 meses, horas. vocês têm o 13º e o 14º. Temos. De Que trabalho. o homem De trabalho, eu quero ver a minha trabalho. parte em dinheiro. E falar nisso, você acha então que essa luta aí do movimento sindical e que vocês foram um dos primeiros sindicatos a encampar, que é ser contra a escala 6x1, Sim. você acha que isso vai favorecer muito mais as mulheres? Muito mais as mulheres, sem sombra de dúvidas. Não só a redução da jornada, como horário flexíveis também. A gente está numa era da inteligência artificial, da tecnologia, assim, velocidade de foguete, e ao mesmo tempo a gente está lidando com problemas tão precários, né? Então, se reduz um pouco a jornada, a mulher vai ter a mulher e o trabalhador de forma geral, mas em especial as mulheres vão ter uma qualidade de vida muito melhor. Tem mulheres que a gente conversa que elas nunca foram buscar os filhos na escola porque não dá tempo. Quem vai na reunião da escola do fulano? Ah, é a minha vizinha, é a minha mãe. Ela sabe pelos outros como é que está o comportamento do filho dela na escola. Então, a redução da jornada, para mim, tem que sair. Que não seja 5x3, mas vamos reduzindo aos pouquinhos. A gente já saiu de uma jornada de 48 para 44, agora de 44 para 42, até chegar no ideal. Acho que não é simples, é uma coisa muito estrutural, mas que é possível e tem que ser feita. Não, e com novas tecnologias hoje é plenamente possível. Possível, né? muito trabalho híbrido, muito trabalho de home office. Não tem por que não ser permissível, né? Então é isso. Ontem eu estava no seminário na UGT e eu dei uma palavra e eu vou falar para você assim. Os homens queriam me matar. Eu disse, eu não estou querendo responsabilizar nem homens nem mulheres aqui. Eu estou dizendo que a gente tem um diagnóstico de um problema que permanece há anos, há décadas, que a gente precisa resolver. E se os homens e as mulheres não entenderem que isso é uma questão do nosso dia a dia, quando ligarem da escola, por exemplo, para a mãe falar na escola, pode ligar para o meu marido, por favor, porque agora eu não vou poder buscar meu filho. A gente não induzir, não criar esse hábito, porque não só está aqui na estrutura patronal, é uma estrutura da base da sociedade. Né? Não é assim, você está lá no chão de fábrica, seu chefe fala, vem cá, eu tenho uma oportunidade de emprego para você, não sei o quê. Por que só para mim? A minha companheira de trabalho, sabe? Tem que ter parceria, tem que ter sensibilidade, senão a gente, daqui a 30 anos, eu vou estar aqui já com problema de... E você vai dizer, Fabiana, como é que está o mercado de trabalho das mulheres? Permanece o mesmo, 20% de diferença salarial e nada vai mudar. É meio isso. No teu setor, continua ainda... Eu sei que melhorou bastante. A gente teve muitos avanços na sociedade. A gente está se queixando, mas a gente sabe que teve avanços. Tem mulheres que pilotam avião. Isso. Mas assim, me lembro que tinha uma queixa muito forte que falava assim, para contratar mulher na área de serviço, no comércio, com boa aparência. Sim. É uma outra ferida da... É outra ferida. Hoje eu acho que mudou bastante, sabe? Melhorou, não né? só da aparência, mas também a gente falando de gênero, o comércio tem absorvido muito as questões de gênero.
Tem mais diversidade. Tem mais diversidade. Isso é muito positivo. E não só na diversidade, mas também de raça. Você hoje frequenta as lojas de shopping, você vê negros, você vê homossexuais, você vê homens trans, mulheres trans. Atendendo E o público. atendendo o público. Em loja de grife, tudo bem, não é uma coisa, ó, mas está começando a acontecer. Isso é um fator E bem é positivo. uma cobrança da própria sociedade, né? Porque a gente enxerga que o outro também é capaz, mesmo que ele seja diferente de mim, ele é capaz. Não, e você vai também comprar, porque assim, o negro, o trans também é consumidor. Também é consumidor. Chega lá para comprar, não se E vê não se vê representado, não se na vê, sociedade. E vai sem contar que a procurar gente é maioria, os negros são Claro. maioria da população, as mulheres são maioria da população. Por que a gente não é maioria nos cargos de chefia? Por que a gente não é maioria em outras coisas boas? A gente só é maioria nos dados ruins? É. Por quê? Falar- Até quando? Falar em outro dado ruim. Ah, A violência doméstica tem aumentado? tem Você, aumentado. com a Lei Maria da Penha, Não tem e inibido. agora com As mulheres ainda morrem muito. As a lei do mulheres. feminicídio, você acha que pode melhorar esses dados? Pode, eu acho que as leis são sempre positivas. Elas inibem de uma certa forma, porque a pessoa que vai cometer o ato, se ela for pega em flagrante ou não, ela vai ser punida. Os homens são presos por isso. Ainda bem. Mas isso ainda também não é um fato impeditivo. Não. As mulheres estão morrendo, as mulheres estão sendo agredidas, não só fisicamente, como verbalmente, que também é outro fato que inibe elas de ir para o mercado de trabalho. Por incrível que pareça, o machismo que a gente tem na sociedade, os homens falam: você não vai trabalhar, você vai ficar em casa, você é minha. E isso parece uma caixa, a mulher não consegue respirar. E não é uma coisa simples, é uma coisa muito grave na sociedade brasileira, né? Os dados de violência contra a mulher Ainda é continuam altos. muito alto, muito alto. Mas você não vê uma queda, Não uma vejo. tendência de queda, Não ele vejo. continua extremamente alto. Eu escutei dados de que, assim, hoje também é uma queixa, é uma transparência maior. A mulher também se queixa mais. Sim, a gente está Ela mais encorajada. Antes sofria agressão, sofria quieta. violência e ficava quieta. Até porque a sociedade oprimia muito, né? A mulher para ir para uma delegacia se queixar era, né? Saía de lá pior do que quando entrou. Porque ela não era acolhida Não era devidamente. acolhida. Chegava lá, ela ainda botava em dúvida se ela não tinha se machucado para acusar o homem. Isso. Hoje não, Né? hoje tem delegacias de mulheres bem O que você fez para capacitadas. apanhar? Tinha essa pergunta. É aquele negócio: você sofreu um abuso sexual, por que você usou um short curto? Mas também com essa roupa? Também com essa roupa você vai andar assim, por isso que os homens mexem com você. Pelo amor de Deus, né? Isso Melhorou. A mulher está mais empoderada, ela tem mais coragem de fazer a denúncia. Muito mais. Esses números que a gente tem, é porque aumentou a violência ou porque aumentou a coragem da mulher de fazer a denúncia? Aumentou. Você acha que as duas coisas? Eu acho que exatamente. As mulheres estão mais encorajadas e aí vai para um dado estatístico e os homens continuam violentando as mulheres. Então, a soma desses dois acontecimentos Aumenta. Com certeza. Infelizmente. E a solução para isso? Para o mercado de trabalho e para o mercado de trabalho, a mulher na sociedade? eu acho não, eu tenho certeza que a gente, enquanto movimento sindical, o nosso instrumento que valoriza, que bate o carimbo, são os acordos e as negociações coletivas. A gente não tem outro caminho. Faz seminário, faz cartilhas, faz palestras, mas é ali naquele documento que a gente firma o compromisso com o lado patronal e o lado dos trabalhadores, que a gente tem uma responsabilidade com aquele trabalhador. Então, só vou te cortar aqui. Tá, corte, não tem nada. Assim, se uma das principais alternativas para o movimento sindical são os acordos coletivos, essa reforma trabalhista que aconteceu lá em 17 favorece os acordos individuais. Isso é uma política pública que desfavorece a melhoria na sociedade, é isso que você está dizendo? Não, você acha? Você interpretou assim? Então, vamos lá. Porque, vamos lá.
O acordo coletivo É um instrumento é um válido. instrumento para a gente melhorar. Sim. A reforma trabalhista, ela tenta acabar É. com o acordo coletivo para fortalecer o acordo individual. Individual. Daqueles trabalhadores com 2 salários mínimos e No, nível acor superior. no acordo individual vai piorar a Para situação. mim, piora. Isso, é isso que eu estou dizendo. Então, você tem razão. Piora 100%. Porque o conceito de classe de trabalho, ela é muito forte. Eu sozinha não consigo negociar por mim. E cadê minha classe? Qual é o poder que eu tenho diante do meu patrão sozinha de negociar relações de trabalho, condições de trabalho? Se a gente não tem um sindicato por trás fortalecido, que represente a gente, eu acho que o resultado tende a ser muito mais negativo do que positivo. Também na reforma trabalhista teve o negociado sobre os legislados, né? Isso. Dependendo do sindicato, é bom, e na época surgiu muitas polêmicas. Se for um sindicato que não tem força política, para ele enfraquece. Se for um sindicato com força política, para ele é melhor. Eu acho que é bom, mas a gente, de novo, precisa ter força política, porque o patronal é muito bem preparado. Ele é muito bem preparado para dizer não, para dizer que não pode, que não tem dinheiro, que não sei o que. Então, se a gente consegue fazer uma pauta bem estruturada, a gente consegue priorizar, porque eu uso até a falar que, tirando as questões econômicas de ganho real, de cesta básica, porque hoje a gente está numa inflação dos alimentos muito perversa também, que é uma outra pauta para um outro podcast, o movimento sindical está muito preocupado com as questões sociais. A questão de meio ambiente é uma bandeira muito forte hoje em dia. A questão da mulher, do adoecimento, é muito forte hoje em dia. A questão da inserção de cláusulas inclusivas. A gente dizer que as pessoas à margem da sociedade, ela também tem o direito de trabalhar honestamente, CLT, direitos trabalhistas. Então, eu forço dizendo que a nossa meta é pautar as questões que mais têm a ver com a nossa categoria. Se a nossa categoria está doente, então a nossa pauta principal é fazer cláusulas que estabeleçam melhorias de saúde. Claro. Você tocou no assunto de CLT e o empreendedorismo é muito forte entre as mulheres. Sim, a informalidade. Agora, a gente pode chamar isso de empreendedorismo ou de informalidade, quer dizer, a mulher não consegue estar no mercado de trabalho porque não tem creche, porque não Porque tem ela faz respeito, não tem um monte de coisa, e ela obrigatoriamente ela tem que fugir para para o informalidade. chamado empreendedorismo, que na Vou verdade é fazer uma bolo, vou informalidade. fazer brigadeiro, né? É isso? É isso. Porque ela faz conta também. Será que vale a pena ela sair da casa dela, deixar o filho dela em qualquer lugar para ganhar R$ 2.000, que é a média no comércio, por exemplo? Ou ela fica em casa, cuida do filho dela, leva para a escola, tem uma vida, né, social boa e inventa de fazer alguma coisa, vender Avon, vender Natura, fazer brigadeiro, fazer bolo de pote e ganha menos, mas ela tem uma qualidade de vida melhor. E a informalidade entre as mulheres no mercado de trabalho é maior para as mulheres, inclusive. Tudo que de ruim no mercado de trabalho cabe a nós. É uma pena. Mas vamos mudar, vamos, a gente E precisa. nessa informalidade, o salário é menor O salário é menor. e a jornada de trabalho é muito superior. Muito superior, porque depende dela. Então, ela tem que se dedicar ao máximo que ela puder para poder ela ter alguma remuneração E aí se média. mistura E se mistura com a vida. com a ver com Com levar para o filho para a escola, com cuidar da casa, com se cuidar, o se cuidado cuidar também, pessoal, claro. de ir ao médico, de se cuidar. Tá vendo quantos problemas a gente tem? Como a gente precisa de vocês. E assim, a pauta que você entende para o movimento sindical, jornada, salário igual para Sim, trabalho a lei da igual, igualdade salarial igualdade é salarial, fundamental. creche, Creche, jornada de trabalho, a escala 6x1, acabar com isso. cuidado, acabar com isso. O adoecimento é uma coisa bastante importante de pauta e a questão do assédio moral. Tem um dado que eu queria, não posso esquecer. O Fórum Mundial do Trabalho fez uma pesquisa com 144 países sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas sabe qual é a colocação do Brasil nesse ranking? Não sei, mas eu imagino que está lá para trás. Tá.
117. De 144 A está em gente, 117. de trás para frente, a gente está entre os primeiros 20, 30. piores países de igualdade salarial entre homens e mulheres. Nossa Senhora, Não é à toa que a gente está falando sobre isso. é duro. É duro. Então, essas pautas, o Diese tem ajudado Tem. a levar para A o gente movimento tem sindical. estudos, a gente faz pesquisa. E a gente sempre está, todo ano tem dados que vocês podem, a gente tem dados secundários, a gente usa o IBGE, a gente usa, né? Tem as convenções da OIT, Tá. que também são importantes. No âmbito mundial, a OIT é um parâmetro que lança as convenções e a gente, como isso aqui é o mínimo que os países devem seguir. Tem países que seguem, tem países que não, mas é um parâmetro, é uma meta que vale a pena também dar uma olhada. Legal, isso é importante. É importante. Importante. Tá bom, estamos chegando aqui no final. Quando eu sou chamada para falar sobre isso, eu me coloco num lugar porque eu sou mulher, eu sou Claro, negra, eu sou nordestina, e sabe? Falo, sou eu também. Então, eu tenho muita sensibilidade. Eu fico, gente, vamos, a gente consegue. A gente conseguiu tanta coisa, licença maternidade. É, A gente não tinha, num tempo recente a gente não tinha, foi em 1988 com a Constituição lá, isso, CLT. nem tinha. Nem tinha. Eu vi uma reportagem do que algumas prefeituras, não sei, brasileiras, elas não têm isso na Constituição dela, tem uma coisa que é particular, não tem licença maternidade. Teve uma prefeita que engravidou, uma prefeita não, uma secretária, ela engravidou e alguém, o chefe dela, falou: você não vai vir trabalhar 2 semanas já que o seu filho nasceu e você não veio trabalhar. Aí ela foi pesquisar e viu que nas regras municipais não tinha licença maternidade. Eu disse, como? A lei federal não... Ela falou, isso só foi em mídia, na Globo, inclusive. Eu fiquei, hã? É muito bizarro. Não é fácil. Não é fácil. Entre você fazer a lei e a sociedade assumir aquilo como um direito, né? Incorporar, né? Leva Leva um um tempo. Leva um tempo, às vezes até grande, né? É muito... Passa de geração para geração para aquilo de fato virar Uma um prática. direito de fato, uma prática, né? É isso. É uma pena. Biana, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito. Agradeço Foi muito muito. legal, muito obrigada. Dá um beijo naquela turma lá do Jazz, tá certo? Os meus companheiros e São- companheiras de trabalho. companheiras. São, E vamos são seguir na luta. muito importante para o movimento sindical Eu Jazz. agradeço. gente Eu quer tenho muito continuar- orgulho disso. E a gente quer continuar sendo parceiro de E vocês vocês vão ser, se Deus pro pro resto da vida. vida.